Sim, mutilar a raiz não. Sérgio, Isso. aproveitando a pergunta, só para complementar, no caso, a pessoa ela tirou ali a planta, ela automaticamente já vai para um local de sol ou ela vai deixar um tempo de resguardo, sombreado para ela se recuperar um pouco? Depende da época do ano que você está plantando. Então, se for na época correta do inverno. Não, o inverno é fresquinho, o sol não desidrata a mudança. Pode plantar imediatamente no outro dia. Hábito meu, se eu tiro uma planta de um lugar que não é muito grande, eu tiro do chão, se acontecer. Eu deixo um dia no balde de água hidratando, a raiz pelada, olha o detalhe. Deixo hidratando dentro de um balde de água, aquela muda. No outro dia eu ponho no local definitivo que o buraco já abriu um mês antes. Sérgio, aí voltando, Tem jeito, tá? Sérgio, mas aí uma questão em cima dessa. É. Já que a gente vai fazer uma poda da raiz, Uma poda, ó, muda a palavra. Aparar a raiz. Muda a palavra, o pessoal vai entender outra coisa. Isso. Ali vai deixar a hidratação. Então, Deixa um dia na água. Eu teria automaticamente preocupação de tirar um torrão enorme? Não, você não tira torrão, não funciona. E essa planta que você está tirando no outono, no inverno, ela gosta de ser tirada com a raiz nua, sem terra. No outono, no inverno. A planta gosta de ficar com a raiz nua, deixar um dia na água, num balde, e depois você planta no buraco que você já abriu um mês antes. Quando ela começa a acordar junho para julho, ou julho para agosto, ela vem com uma força impressionante, porque mudou de lugar na época certa, do modo correto. A planta gosta de ser mudada com raiz nua. Desde que você hidratou ela um dia dentro de um balde com água. É isso que você perguntou? É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, mas no caso dela aqui, essa uva dela morreu. Eu não posso afirmar que eu não vi. Certo. Mas se, estou dizendo para, se a pessoa tirou a planta quando ela estava em produção vegetativa, certo. Se ele não mudou essa planta junho para julho ou julho para agosto, sim, se ele fez uma outra época que ela estava em plena produção, ela sentiu, ela morreu. Daí, provavelmente sim. Tá, vamos dizer que ela morreu. Tá. Ela... Morreu. Planta, tá, põe outra muda. Sim, mas é isso que eu ia chegar lá. Ué, não vai chorar. Ela não precisa chorar. Ela quer muda, a gente manda para ela quantas ela quiser. Mas ela pode plantar agora, ela tem uma data. Não, então, mudas novas de pomar, todo pomar agora, quem tem muda, o grande produtor de muda, começa a tirar as mudas agora para vender a partir de junho, julho. São as mudas de videira ou não, citros ou não. Então, melhor época de muda agora é a partir de maio, junho, julho para frente, quando os pomares começam a mandar as mudas para fora para ser vendido. Então agora, se você pegasse muda agora, a maioria, dezembro, janeiro, fevereiro ou março, já é muda de 2 anos atrás no saquinho. Já é meio refugo. Então, agora é época boa de quem quer começar a plantar. Já vamos falar logo, esculachar de vez. Geral, nós estamos entrando no outono para o inverno. Você tem um terreninho de 100 metros quadrados? Sérgio, eu quero plantar 10 árvores frutíferas de pequeno porte, porque tem só 100 metros quadrados. Tá bom. 2 laranjas, 2 mexerica, 2 poncã, 2 figos da Índia e 2 pés de uva. Pronto, já fez o quintal dele, legal. A época agora é de você preparar a terra, que agora começa a descansar o solo, que agora tudo começa a murchar um pouquinho. Agora é época de deixar a terra descansar 60 dias. Maio para junho. É obrigatório. A planta descansa, é férias. Nessa hora, você faz o que no solo, para quem nunca mexeu? Calcário. A média, quem já tem um solo legal, é 300 gramas de calcário por metro quadrado, um ano. Quem é uma terra que preparou, uma terra que nunca foi mexida, meio quilo de calcário por metro quadrado. Chutômetro, mas funciona no Brasil essa medida. Agora é fazer o quê? Calcário no chão, nos 100 metros quadrados dele, vira um pouco a terra com enxadão. Agora, abril para maio ou maio para junho. Vira com enxadão, aquilo lá vai ficar descansando 45, 50 dias. Vai ficar lá virado a terra um pouquinho, com enxadão, pica um pouco a terra com calcário, deixa quieto. Certo, Passou 6 semanas, aí ele está comprando as mudas, junho para julho. Está vindo em saquinho, laranja, limão, ele está comprando as mudas, vai receber junho e julho. Pérola da terra, como é que ele faz com essa muda? Não, sempre aquilo que nós falamos. Mudas de procedência, de viveiro certificado, que até a terra é desinfetada que vem em vaso. Cuidado. Olha, eu já tive pérola da terra em casa. E aqui a gente está aqui para não esconder nada. Lógico. Né? E veio como? Veio porque eu fui plantar batata doce. Ela veio numa batata doce. Veio na casca da batata. Exatamente. Então, ela gruda. Tomem muito cuidado. Não é, na batata doce que ele plantou, veio uma pérola que ele não sabia, uma bolinha.
era pela da terra no cantinho que ele fez batata que ele queria. Vem, lógico que vem. Aí. Então. E aí? E aí? Aí quando um belo dia eu fui ver, eu vi um monte de bolinha. Um monte de bolinha ali. Ali tinha exatamente plantado uma Golden Queen, um enxerto que tinha Que eu pelo, tinha feito, eu morreu. E eu fui cavocar Morreu lá. por que o enxerto? Pela da terra na raiz da videira. É. E aí eu fui pacientemente esmagando uma Olha, teve que esmagar uma por uma. Uma com Então, agora ele tem que ficar alertado que naquele lugar tem muita. pela. Nunca mais mexi. Então, ele tem que fazer lá o cal dele, ficar alerta, porque ele já teve um alerta que aconteceu alguma coisa de pérola lá. Veja. Acontece sem a pessoa saber. Com a Batata- maior boa Uma fé. inocente batata doce. Inocente batata doce. Então, isso que a gente fala não é para assustar, a gente fala nos outros programas, é um alerta que já tem no Brasil há mais de 3 décadas. Isso não é de agora, isso é muito velho. Surgiu no sul do Brasil, tá? Essa pérola da terra é um verme, é uma cochonilha brasileira, tá bom? Ela sozinha se multiplica. Ela não tem vetor, ela não tem macho para ela. Ela sozinha se multiplica, ela. Uma sozinha vira uma colônia, uma bolinha vira uma colônia. Tem perguntas? Sérgio, Vamos lá. passar pra questão. Tem mais alguma coisa? Você tem alguma coisa mais para falar aqui da tua anotação? Eu tenho. Então vai, fala aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem mais perto, velho. Vê lá, manda bala aí, vê lá. Vai no embalo aí. Não, eu queria apenas contar uma história. Veio ontem o Eduardo Deli em casa e ele veio com um monte de livros, né? E ele me contou o seguinte, que ele vem acompanhando a cotação dos livros assim nos brechó. Livros assim que ninguém dava nada. Isso é o caso dela lá também. isso para dizer, porque para contradizer o Sérgio, que a gente é pequenininho, que Nós somos um que grupo não- pequeno, não somos? Então, só que esses livros que você resgatou, os nomes novamente. resgatou, Ressuscitou. custava 5, 10 reais. O Virgílio cansou de falar isso. E ele comprou, ele foi acompanhando e a viu? cotação subindo. Subiu. Por que será? Por que será? Onde Foi eles viram subir. isso? Ele gastou 500 reais. É o que o Virgílio falou. Pra O que comprar. não era 20, 30 reais. Não. Ficou 500 reais. Nós já falamos sobre isso. Você exemplar também falou. Daquele livro lá, Uvas para o Brasil, num sebo no Rio Inglês. de Janeiro, 490 e tantos Tá contos. Ela desse jeito. comprou um, também se assustou. É. Ele tem um, pagaram em preço bom, depois explodiu o preço. Verdade. Então, quer dizer o quê? Ainda bem que a gente fala dos grandes autores de uva, os Bambambam, de 60 anos atrás, e os livros deles não tinham valor nenhum, e tem lá um trabalho educativo fabuloso que o grupo no Brasil voltou a comprar e estão lendo coisa que é bom. Que bom. Legal, bacana. Tem mais algum assunto teu? Acessível. Alguma coisa que você Quer lembre? passar Não, pra mesma? Então, Bom, Eu apenas Pergunta. diria, Vamos lá, só completa lá. respondendo ao rapaz, diria para ele pesquisar a respeito do pó de rocha, lá. Que o pó de como rocha nutrição. é um remineralizador. E em soja é um sucesso tremendo. Já Por que tem não muita experiência encana? já, por que não encana? E deve ter muito estudo já atualmente. tem gente já fazendo, Pra tá fazer. mudando, viu, aos poucos. O convencional tá mudando, hein? Tá mudando, sim. Não parece que não, mas tá sim. Que meu irmão ele tem plantação lá próximo, né? Uhum. Plantação de quê? Assim, pra ele, Coisa, um pomar, o assim. pomarzinho dele lá. Uhum. Ele tá sentindo algum problema nas plantas dele ou ainda não? Ah, sente, né? Sente. Ainda mais Por se avião, for né? Joga pulveriza, né? handap de avião. Isso também Ele não vai... pulveriza na fazenda, no sítio dele, mas o vizinho pulveriza, o vento traz. isso aí. Esse é um grande problema. Vai mudar, viu? Tá mudando, hein? Isso em Porto Tá mudando, hein? Ferreira, Sérgio. Acho que é questão de 6, 7 meses atrás, passaram o Randap no canavial lá. Faz mais. Em Porto Ferreira? É, Porto Porto Ferreira. Ferreira aqui. Perde pra Mataram Pirassununga. criação de abelha lá. Lógico. Acabaram com 80 criação de milhões, não sei abelha. quantos. Isso. É isso aí. Foi É um crime, é um crime, é um crime, é um crime. Porque na minha cidade a prefeitura não permite que a prefeitura que vá contaminando a rua com o mata-mato, porque hoje está todo mundo lixado. Isso porque o promotor proibiu, Então, eu perguntei. já é isso- problema é porque o promotor- toxicidade pro povo. Curitiba Os hospitais também não assim de pode. a gente prefeitura tóxica. não, antigamente vinha Parabéns pra eles. um tratorzinho, Aí pulverizava. vinha, pulverizava todas as ruas. O Randap, para pra não evitar que matar, vai né? sair no mato. É. Hoje,
Tá acabando, tá mudando. Mas por que não usa o mata-mata? É porque o promotor... Parabéns ao promotor. Fez muito certo. Isso é real. Isso é lei, cancerígeno. o promotor que é o... Sim, sim. Mas no caso do avião não é proibido. Não, por enquanto não. Mas logo, logo vai ser. O horário tá avançando, vamos ver. Vamos lá. Não, só completando a Você pergunta. vai pra isso Essa, aqui? essa folha, Hum. se você joga na terra, a gente tem problema de... Não, a folha não. Não, pérola da terra é na raiz. Só na raiz. É, não na É folha. na terra, É na terra. é na- Você tirou a terra, jogou fora. é, não é deu parte descarte aérea. da Não é forma. parte aérea. Não. É, isso. Sérgio, vamos partir pra Vamos lá. lesma, que é Alguma muito pergunta a importante. mais para não deixar ninguém sem resposta? Só uma pergunta aqui que eu achei interessante. Então vamos lá. É do Djalma Buquerque. Se você pode explicar, dar alguma recomendação de manejo de empomar com permacultura. Permacultura? Isso. Mas ele explica que região ele está? Deixa eu ver aqui no... Isso é em Goiás. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui. se Então, ele aparece aqui. Na verdade, ele é de São Paulo. Bom, não importa. São Paulo. Todo tipo de planta Ele não que diz- tem a época dela de dormência e ela tem o ciclo dela, o que a gente fala para esse tipo de coisa? Para a pessoa não plantar no sítio dele tudo igual. Ele vai colher uma coisa só numa época só, entendeu? Porque os tipos de árvores de fruta tem o tempo dela de produção. Então a diversificação, eu volto a falar o que a gente fala, de plantio no pomar, de árvores diversas, melhora o ambiente, melhora a produção da planta e ele tem fruta o ano todo. Por quê? Cada árvore frutífera tem o ciclo dela ao longo de 12 meses no nosso clima do sudeste. Então, é possível, eu tenho fruta aqui quase o ano todo. Pouco para consumo, mas eu tenho. Então, qual é a ideia que tem que se passar, que todo livro antigo fala? Diversificação no seu pomar, árvores frutíferas com colheita de calendários diversos, porque até os livros falam, a própria parte aérea das plantas diversas, com o subsolo das raízes que são diferentes, os tipos das boas bactérias do subsolo da mexerica, não é a mesma boa bactéria que está na jabuticabeira. São bactérias diferentes, todos os livros antigos falam isso. Ana Primavera fala muito disso e outros mais também. Então, diversificação de um pomar, de plantas diferentes, com frutas com colheitas diferentes, não só a parte aérea, diz os livros, eles se organizam em termos de doença, porque existe o predador de um que preda o outro inseto. O inseto que vem na laranja não é o mesmo da jabuticaba. O inseto da pera não é o mesmo da goiabeira. Como você tem um pouco de tudo, você tem um controle ambiental no teu pomar, de insetos ou não, existe um controle aéreo entre as plantas e, pasme, nos livros antigos dizem controle de doenças no subsolo, entre as raízes. Pega livro antigo dos anos 50. Então, o que acontece agora, complicando, mas aumentando Só um a... detalhe, ele é de sul de Minas. Sul de Minas? Então, qual é o problema nos 30 anos para cá? Que é diferente do que ele está falando, mas vou falar agora uma outra coisa dentro disso. A monicultura, só limão, só laranja, só abacate, só, cria um tipo de inseto. Os insetos predadores não existem, porque não tem outro pomar do lado. Ele é absoluto, né? Ele é absoluto e haja remédio com dosagem maior para você combater aquele inseto naquele teu pomar. Então, a tua fruta está mais contaminada porque aumentou a dosagem, que é monicultura. Cana, monicultura, péssimo. Mesmo lugar plantar sempre milho, péssimo, tem que ter rotação de cultura. Então, a monicultura aumenta o quê? O tal dos inseticida, porque está nascendo mais mato, por descontrole. Nasce mais mato na monicultura. E aí, o que o cara faz com o avião? Joga Roundup, porque uma grande parte dos cereais por aí ainda é transgênico, que está em decadência. Então, o transgeníase, o Roundup, não mata a planta, o milho transgênico ou a soja, que 80% hoje no Brasil e no mundo é transgênico. O Roundup não mata o transgênico, mas estão triplicando o Roundup no solo para matar a erva daninha. E a cada vez está mais resistente. Por isso que eles estão entrando em decadência, o solo desse pessoal. E a transgeníase, isso está em literatura, não estou inventando. A semente da transgeníase, essa semente, ela é transgênica, hoje, e eu plantei ela. Só que a sequência dela, a quarta, quinta sequência da semeadura da mesma semente, da mesmo tipo de semente,
A terceira, quarta família que estão replantando, ela está entrando em decadência de produção. Hoje a transgeniase, publicação deles, está caindo em produção da colheita por hectare. Não é o que eles falavam 10 anos atrás, super safra, resolveu a fome do mundo, já não deu certo também. Então, está caindo a produção da transgeniase e o aumento dos herbicidas para matar o mato, que está nascendo mais mato ainda, que eles acham que é um problema, estão triplicando os produtos por avião. Está dando tudo errado. Então, meu amigo, tem que rever, não é feio falar isso, feio é continuar enganando a humanidade, feio é continuar deixando o ser humano doente com tumor, com Alzheimer, com leucemia e sei lá o que mais aí pelo mundo afora. Isso tem que acabar, porque tá feio o negócio. O manejo da grande safra mundial, que alertaram 10 anos atrás, esse manejo que eles falaram hoje tá em decadência. Vai voltar em quê? Áreas menores, não milhões de